Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Vocês já viram uma grande fogueira no campo, nas montanhas, em que está tudo a queimar e aquelas chamas estão por todo lugar e é quase impossível de parar essa fogueira? E então, pensem numa situação dessa. Isso geralmente acontece muito no verão em Portugal, tem acontecido isso recentemente, e é uma coisa terrível quando se vê estas grandes fogueiras, estes grandes incêndios, principalmente quando está muito calor e o chão está seco. Então tudo o que é preciso é uma faísca pequenina, um cigarro deixado assim descuidadamente no chão. Então aquilo explode como uma explosão e faz uma queimada florestal enorme. Há várias causas de incêndios. Muitas coisas podem causar um incêndio. Até pode ser acidentalmente, mas também às vezes há certas pessoas que estão deliberadamente a começar incêndios. Vê-se que isso acontece muito, infelizmente acontece muito. E se esse incêndio não é controlado, as perdas, os desastres, o sofrimento torna-se enorme para várias pessoas. E então toda a área à volta desse incêndio fica destabilizada, causando grandes mudanças. Queridos irmãos, podemos usar o caso de um incêndio como uma analogia a um caso com o povo. Quando um governo não tem sido efetivo, ou quando tem havido, por muito tempo, fraquezas nesse governo, o campo é como se estivesse seco. É como se o capim estivesse seco. E tudo o que é preciso é uma faísca pequena para incendiar o campo inteiro. E, como disse, na analogia do incêndio no campo, pode haver incendiários individuais ou organizações ou grupos organizados que estão a explorar a situação. E nós sabemos, principalmente no caso da humanidade, que há um grande explorador, que é Satanás. E quando estas coisas acontecem, quando estas demonstrações que se tornam em grandes problemas de desastre e de queimadas e destruição, há muitas perdas, muitas pessoas que perdem dinheiro, muitas pessoas que perdem a saúde, perdem braços, aleijam-se e, ao fim de contas, são os pobres que sofrem. Sim, pode conduzir a grandes mudanças, mas às vezes essas mudanças não são o que era a intenção original. Leiam, por exemplo, em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sim, uma pessoa parece que estão a fazer estas demonstrações, parece ser a coisa correta para fazerem, mas ao cabo, há morte, ao cabo, há desastres, ao cabo, há tristezas, e ao cabo, a solução final não é a intenção original, muitas vezes. Há um provérbio em inglês que diz assim, traduzindo para o português, que diz assim: o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. E as pessoas podem ter muito boas intenções, mas ao fim disso tudo, os resultados às vezes
são muito sérios e os inocentes sofrem. Sim, há um percebido mal, há um descontentamento que abunda entre o povo, é como este campo que está seco e está pronto para explodir através de uma faísca, e vimos isto nos últimos 30 ou 40 anos em muitas situações. Eu vivi em África, vivi em Moçambique e vi os problemas que houve em Angola e em Moçambique durante a era colonial. Sim, havia muitas causas de descontentamento. Mas o resultado, por muitos anos depois, não foi o que as pessoas desejaram. Foi grande tristeza com a guerra de Angola e os problemas de Moçambique. Também vivi na África do Sul e vi a situação que estava má. E depois houve um descontentamento muito grande entre o povo. Então uma faísca pequena, por causa da educação ser em certas escolas, em certas línguas, causou grandes disturbações e variações e desastres, muitas tristezas que vieram a acontecer. Sim, houve mudanças, às vezes mudanças podem cair bem, às vezes mudanças não caem bem. Vê-se, por exemplo, o problema que houve no Egito, alguns anos atrás, o que veio a vir a ser a Primavera Árabe. Houve uma faíscazinha aí, como sabem, aquele vendedor que estava a vender e que as coisas não correram bem e aquilo arrebentou. As coisas que estão a desenvolver agora no Egito não são como eles esperavam. Há grandes mudanças. Mas esses agitadores, esses incendiários, esses grupos que uma pessoa nem sabe que estão atrás de algumas dessas coisas, puxam as coisas na direção errada e, ao fim de contas, lembrem-se que há um Satanás. Vê-se os problemas financeiros na Grécia e na Espanha e de desemprego, a trazer grandes dissatisfações, descontentamento nesses países. Também há problemas agora em Portugal com a situação financeira, com a crise, que há muito descontentamento, que há muita tristeza. Sim, há muito. Não estou a dizer que haja. Mas a maneira que as pessoas fazem as coisas, diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Mesmo se está a acontecer agora, por exemplo, no Brasil, que houve problemas, uma faísca pequenina, um aumento nos preços dos ónibus. Fez as coisas, porque havia muito descontentamento, fez as coisas explodirem. Queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado. Como cristãos, precisamos ter cuidado, que nós não vamos mudar as coisas. Como verdadeiros cristãos, precisamos ter em mente as seguintes palavras de Cristo, que estão em João, capítulo 18, João 18, versículo 36. João 18, versículo 36. Nessa altura, foi pouco antes de Jesus Cristo morrer, algumas horas antes, ele estava a ser acusado e é uma situação, digamos assim, muito difícil para ele, visto por um ponto humano. E então Pilatos começou a perguntar certas coisas e ele disse, não respondeu. E o Pilatos achou um bocado estranho, porque Jesus Cristo não se estava a defender nessa situação. E por isso, no versículo 36 de João 18, respondeu Jesus dizendo, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, se o governo, se a nossa nação, se a nação de Jesus Cristo fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim
para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino, a minha nação, o meu governo, não é daqui. E, queridos irmãos, nós, como cristãos, estamos neste mundo, precisamos de entender que o reino de Deus não é desta era. Precisamos ter muito cuidado, porque a maioria dos cristãos não entendem nem o que é o reino de Deus. E então metem-se em questões políticas deste mundo, entre as quais os verdadeiros cristãos não se deviam de meter, pensando que vão mudar o mundo. Mas lembrem-se, só podemos mudar uma coisa, só temos poder para mudar uma coisa: nós próprios. Só temos poder para mudar a nós próprios. E por isso, certas pessoas têm certos idealismos, principalmente a juventude. É mais fácil de ser levada por estes idealismos. E as pessoas têm estes idealismos e são, digamos assim, levados. Porque, ao fim de contas, há certos movimentos que essas pessoas nem sabem, mas há certos movimentos atrás disto tudo que querem causar problemas e que querem mudar a situação mundial. Porque certas pessoas querem governar baseadas no desejo de estima própria e de cobiça própria. E por isso estas pessoas são incendiários pelos quais a juventude são levados, nem sabem o que está a acontecer. Estão a ser manipulados por estes incendiários, por estas pessoas que causam problemas. E o grande incendiário, o grande causador dos problemas, o grande enganador é Satanás. E por isso há grandes perdas, as pessoas sofrem, o povo sofre. E dá resultado a grandes mudanças drásticas que muitas vezes não são na direção que nós tínhamos intenção. Não são numa boa direção. E por isso, o desejo do homem para ter poder, o desejo do homem de não ter carinho para com os outros, de só ter poder para mim, seja pelos governantes ou seja por aqueles que querem governar, mas que não estão a governar, causa vários problemas à humanidade e vai causar problemas enormes à humanidade até à vinda de Cristo. Mas, queridos irmãos, há esperança. Há uma esperança. Vai haver uma guerra justa. Vai haver uma luta, uma guerra de justiça. Vai haver uma guerra que vai pôr estas nações todas direitinhas. Mas essa guerra não é estas que estamos a ver agora. Essa guerra ainda está para vir. E Deus vai lutar para você. Você não vai precisar de lutar. Deus vai lutar para você. Porque essa guerra vai ser a guerra da ira do Senhor, antes da vinda de Cristo, que vai lutar contra as nações e que vai estabelecer paz na terra. Essa guerra sobre as nações deste mundo vai ser lutada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores, quando Ele vier. E antes dele vir, vai haver aquela ira do Senhor, que será parte do início dessa guerra. Queridos irmãos, muitas pessoas hoje em dia têm, digamos assim, prognosticam ou profetizam quando vai ser o dia da vinda de Cristo. E eles declaram certas datas que vai ser a vinda de Cristo. E essas datas vêm e essas datas vão. E Cristo ainda não veio.
já vi na minha vida uma quantidade enorme de datas que pessoas declararam que seria a vinda de Cristo, e essas datas vieram e essas datas foram. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24. Mateus 24, porque Jesus Cristo nos avisou acerca deste próprio ponto. Mateus 24. Leiam primeiro em versículo 32 e 33 e depois em 36. 32 e 33 diz assim, 24, Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Deus nos diz, vocês têm informação suficiente para se conhecerem a estação, conhecerem quando o tempo está perto. Assim também vós, quando vires todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Sim, perdão, nós vemos, as coisas estão a acontecer e vemos que as coisas estão perto, estão à porta. Mas o problema é que as pessoas começam a tirar certas deduções, induzir certas deduções de certas escrituras. E depois chegam a certas conclusões induzidas por eles próprios. E chegam a certas datas. Mas leiam aqui no versículo 36, que diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem Jesus Cristo, senão o Pai. Senão o Pai. Por quê? Porque Deus não nos dá todos os detalhes. Deus não nos dá todos os detalhes. Ele profetizou muitas coisas, mas certas coisas não entendemos na profecia exatamente esses detalhes. Até quando começam a acontecer, então nós vemos, encalha perfeitamente. Mas certas coisas não sabemos. Nós sabemos a estação, por exemplo, o verão, mas não sabemos o dia ou a hora. Deus nos dá uma grande perspectiva, uma vista panorâmica, digamos assim, uma boa ideia do que se vai passar. Mas não nos dá os detalhes específicos. Sim, às vezes dá certos detalhes específicos, sim, às vezes dá certos detalhes suficientemente para nós vermos as direções principais. Mas o importante aqui, irmãos, é que precisamos de ter sempre à nossa vista, bem focado, a grande perspectiva. Precisamos ter ou entender bem esta vista panorâmica. Porque se não entendemos bem esta vista panorâmica, se não entendemos bem estas causas principais, vamos ser enganados. Vamos ser enganados por pessoas que começam a dizer é este país ou aquele país, é esta conclusão, é porque isto aconteceu e aquilo aconteceu, por isso tem que ser isto assim, cozido, frito ou grelhado. E as pessoas são enganadas, porque não olham para as grandes perspectivas. Precisamos de olhar para as grandes perspectivas e entender que vai ser o Rei, que vai lutar por nós, o grande libertador. E precisamos de ter cuidado de não estarmos envolvidos na guerra errada. Cuidado, não se envolvam na guerra errada. Porque uma vez se envolvem na guerra errada, já não são virgens de Deus. E Deus quer que você e eu sejamos virgens. E por isso não nos precisamos de envolver na guerra errada. Não devemos de nos ajuntar à mulher errada, à igreja errada, aos governos errados. Não devemos de cometer este adultério espiritual
não devemos de envolver-nos nas guerras erradas, para não estarmos enganados. Por isso, queridos irmãos, precisamos de olhar bem e entender os pontos principais da profecia. O começo do entendimento da profecia é entender o plano de Deus. Entender o plano de Deus. O plano de Deus, que é um plano da criação de filhos e filhas dele, que é feito em duas fases. A primeira fase foi a fase física, que fez o mundo físico e criou o primeiro homem, o Adão, e do homem criou a mulher, a Eva. E essa criação física é simbolizada pelo dia santo semanal, que é o sábado. Depois, Deus levanta isto a uma, digamos assim, uma perspectiva maior, que é a criação espiritual de filhos e filhas de Deus. Verdadeiramente filhos e filhas de Deus. É esse plano, essa projeção que nós precisamos de entender, é descrita pela gravura dos dias santos de Deus e dos dias dos feriados anuais, dias sagrados de Deus, que nos descrevem o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, o plano da criação espiritual que Deus está a fazer. E por isso, nesse plano vemos, em Levíticos 23, uma fase muito importante desse plano. Levíticos 23, em Levíticos 23 se vê esses sábados anuais, mas no versículo 24 de Levíticos 23 diz: fala aos filhos de Israel dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. O plano de Deus foca num dia de trombetas. No sétimo mês, eles tocavam trombetas ao início do mês. Todos os meses. Este era o sétimo do mês, por isso era a sétima trombeta. Então, certas coisas vão acontecer com a sétima trombeta. Porque é um dia de santa convocação. É um dia de festa. Vejam também em Salmos 81. Salmos 81, versículo 3. Salmos 81, versículo 3. Diz assim: cantai de júbilo de Deus, a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril. E suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na lua nova. A palavra festa não está no original. Tocai a trombeta na lua nova. No tempo apontado. A tradução correta seria no tempo apontado. Não é na lua cheia, é no tempo apontado. O tempo apontado. Dia da nossa festa. Qual é o tempo apontado? Dia da nossa festa, que é na lua nova. Só há uma festa no plano de Deus, que é no dia de lua nova. Essa é a festa do dia das trombetas, que é o sétimo mês do ano. E assim, temos trombetas que são tocadas para dar avisos. Trombetas que são tocadas para as várias razões. Mas vejam também em Números, capítulo 10. Aqui, uma das razões da trombeta. Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, diz assim.
Disse mais o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de prata, da obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação. E depois no versículo 9. Quando na vossa terra saíres a pelejar contra os opressores, isto é, quando houver uma guerra, uma luta, contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, isto é, com sinal de alarme. Isto é um caso grave, é um sinal de alarme. E perante o Senhor, o vosso Deus, haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. A trombeta de alarme. Um alarme de trombeta é um som muito forte. Um som que chama a atenção. Um som em que você não pode dizer: eu não ouvi. Porque é um som de rebate. Um som de alarme. É um alarme de guerra. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Versículo 5. Jeremias capítulo 4. Versículo 5. 4, versículo 5. Diz assim: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em voz alta, alta voz, dizendo: ajuntai-vos, entremos nas cidades fortificadas. Porque é um alarme de guerra. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. E vejam, por exemplo, no versículo 19. No versículo 19. Meu coração, eu me contorço com dores. As paredes do meu coração se agita. Não posso calmar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. O dia das trombetas é um dia que representa um alarme de guerra a vir. E o dia das trombetas é representado como o dia em que Jesus Cristo vai vir para a terra e tocar a trombeta, a última trombeta, para trazer paz a esta terra. Por isso, o primeiro ponto desta grande, digamos assim, vista panorâmica, precisamos de entender, compreender, praticar, para entendermos completamente os dias santos de Deus, dos quais o dia das trombetas tem um grande significado. Uma segunda parte desta visão panorâmica, desta cosmovisão, desta visão grande, desta grande gravura, de entendermos a profecia, é entendermos quem é Israel. Entendermos quem é o povo de Deus. Porque Deus vai lutar, vai demonstrar profecias à volta do povo dele, do povo de Israel. Ora, Deus fez promessas a Abraão. Essas promessas disse que dele viria uma grande nação. E essa nação, que veio a ser conhecida com o nome de Israel, devia de ser um exemplo para o mundo inteiro. No entanto, Israel falhou e pecou. E por isso Deus prometeu um castigo a Israel. E esse castigo a Israel foi por deixar com que os gentios governassem sobre eles. E por isso precisamos também de entender quais são as nações gentias que afetaram Israel e que afetam Israel. Porque isso tem relevância profética. Entender quem é Israel e entender quais são as nações gentias que afetam Israel conforme os tempos andam. Porque conforme se vai mais para o futuro, haverá outras nações também que afetarão Israel. E então, nessa altura, essas outras nações têm um valor profético significante. Quais foram as primeiras nações que
afetaram Israel como uma forma de castigo. Foram a Síria e a Babilónia. Então vejamos brevemente um bocadinho da história bíblica. Abraão teve um filho Isaac, e Isaac teve um filho Jacó. De Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, e teve os 12 filhos, e dele veio a nação de Israel, que teve, digamos assim, 12 tribos. Essas 12 tribos, essa nação, desobedeceu. Saíram do Egito, foram para a terra prometida, tiveram reis como o Saul, o David e o Salomão, e desobedeceram. Então vejamos o que acontece quando desobedecem. Isso está em Levíticos 26. Levíticos 26. Levíticos 26, vejamos as profecias aqui do que aconteceria se eles desobedecessem. Levíticos 26, começamos a ler no versículo 3 e 4, diz assim: se andares nos meus estatutos, se guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe, isto é, a sua produção, a sua colheita terão na terra, e a árvore do campo o seu fruto. Uma das primeiras benções, se vocês me obedecerem, é chuva na sua estação. Boa chuva no seu tempo correto. Mas um bocadinho mais tarde, no mesmo capítulo, no versículo 14, diz assim: mas se não me ouvires e não cumprires todos estes mandamentos, se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, tal como Israel o fez, então vos farei isto: porei sobre vós o terrorismo. E depois continua. No versículo 18 diz assim: e se ainda com isto não me ouvires, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força. O poder destas nações, que vão ser nações de poder universal, mundial, vão perder esse poder. Foi o que aconteceu durante Israel, durante o tempo de Salomão. Perderam esse tempo. E está a acontecer hoje em dia também. Estão a perder o poder mundial e criar um vácuo no mundo. Estas nações de superpoderes estão a perder este poder. E depois continua com isto tudo. Até que chega ao versículo 33. Diz assim, depois de dizer, se continuares, por exemplo, no versículo 28, também com furor serei contraído a vós todos, e vos castigarei 7 vezes mais, e espalhar-vos-ei por entre as nações, diz no versículo 33. Vai haver uma dispersão do povo. E foi isso que aconteceu. Houve uma dispersão do povo. As nações de Israel, depois de Salomão, foram divididas entre 2 nações grandes, uma nação no norte, que foi a nação de Israel, e uma nação no sul, que foi conhecida, aqui, como lê na Bíblia, que é conhecida como a nação de Judá. O Israel e Judá. O Israel foi levado, imprisionado pela Assíria em cerca dos anos, à volta dos anos de 720 a.C., e depois foram castigados 7 vezes mais. Muitas vezes, na profecia bíblica, às vezes representam um ano, e um ano tem 360 dias, e 7 vezes 360 dá um total de cerca de 2.520. E por isso, um período daí adiante, por mais de 2.500 anos, a nação israelita, que foi dispersa à volta do ano 720 a.C.,
foi dispersa e foi espalhada pelo mundo inteiro. Castigada por cerca de 2.500 anos, acima disso, e a partir dos anos, 2.500 anos depois, começaram a aparecer como nações fortes, como se vê, como as nações de fala inglesa, como a Inglaterra e como os Estados Unidos da América. Nós temos um livro que estamos agora a traduzir para português, por isso espero ter esse livro disponível para vocês em português, lá para o fim deste ano. Mas é um livro que vai ser intitulado Os Estados Unidos e a Bretanha na Profecia Bíblica. E demonstra com isso, com vários recortes históricos e, digamos assim, uma pista das tribos de Israel por onde elas foram pelo mundo inteiro, vê-se que essas nações vieram a ser as 10 nações perdidas de Israel, que são hoje conhecidas na Europa Ocidental e principalmente na parte mais ocidental da Europa, e também são conhecidas o povo de fala inglesa. E por isso estas nações vieram a ter grande poder. Ou também está prometido, ou foi prometido, na profecia de Gênesis 49, para os dias do fim, foi prometido que essas nações teriam umas certas benções. Lembrem-se que as profecias são duais, têm significado em dualidade, e por isso é no tempo do fim antes de Cristo, mas vai ser no tempo de fim também, depois de Cristo, vai completar essas profecias também. Profecias de certa prosperidade. Tiveram a prosperidade, agora, neste último século, últimos séculos, e não têm obedecido a Deus. E então este mesmo castigo, como leem aqui em Levíticos 26, vai ser uma vez mais este castigo aplicado a eles, a estas nações. Por isso é importante entender quem são as nações israelitas. Que este reino de Israel foi levado ao cativeiro pela Assíria e depois, 130 anos depois, ou cerca de 130 anos depois, foi o reino da nação de Judá, que também foi levado ao cativeiro para a Babilônia. Há cerca de 600 anos antes de Cristo, ou 500 e tal anos antes de Cristo. O que nos leva a esse cativeiro, esse período, foram expulsos em três ondas, que demorou um período de cerca de quase 20 anos, e 2.500 anos depois chega-se aproximadamente ao período em que a nação judaica recebeu independência na Palestina, isto é, a nação que hoje em dia se chama Israel, que é a nação judaica que se tornou independente em 1948. E por isso foi também cerca desse período de 2.500 anos e tal que isso vai acontecer. E por isso é importante entendermos, para termos a visão da profecia, precisamos de saber quais são as nações israelitas e temos que saber também quais são as nações gentias que afetaram essas nações israelitas. Ora, em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, fala acerca desta imagem, como vocês sabem, desta estátua grande, que foi este sonho que o rei teve e que Daniel explicou qual foi o significado deste sonho. E depois, no versículo 31 e 33 de Daniel 2, diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível.
A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois explica quem são estas nações. É explicado aqui em Daniel 2. Okay? E nós também temos um gráfico no nosso site, digamos assim, um gráfico que mostra as profecias bíblicas. Vocês daí não conseguem ver este gráfico, aqui que estou a mostrar desta maneira, que tem uma descrição do Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13, Apocalipse 17, a explicação dos símbolos e vários acontecimentos e as datas que são relacionados com isto. Isto é importante entender isto do ponto de vista como é explicado aqui na Bíblia e como é explicado pelas nações que afetaram o povo israelita. Temos este gráfico no nosso site, a revista boanova.org, imagens, gráfico de reinos gentios.pdf. Vocês podem fazer uma busca no Google a dizer revista Boa Nova, gráfico de reinos gentios e imediatamente vocês o verão aí. Basta entrar isso no Google ou no Bing ou qualquer outro motor de busca, mas sei que no Google aparece logo assim, à frente. Aí temos uma descrição dessas nações que afetaram Israel. É importante entender isso porque, entendendo isso, sabemos quais são as nações. Assim não temos deduções erróneas a dizer, não, pode ser esta outra nação, pode ser outro país, aquele outro país, por causa disto, aquilo outro que aconteceu. Não, precisamos de ver em perspectiva do que já aconteceu, do que foi profetizado em Daniel, que veio acontecer, quem é a explicação da primeira cabeça, da segunda cabeça, ou da cabeça e do peito e do resto das pernas, isso tudo, explicar muito bem quem é isso, e sabe-se hoje em dia quem são. E então, por isso, ao lado das outras, da explicação da besta, com as várias cabeças que são representadas exatamente na mesma sequência, neste gráfico que disse que está no site, que vocês podem ver e podem buscar, para ver quem são essas nações. Também, quando estudarem em Daniel 11, comparando com esse gráfico, então comparando também, estudando a Bíblia, acerca de Daniel 11, temos um guia de estudo muito detalhado, com cerca de 100 páginas, com muito detalhado, acerca dos reinos do Oriente Médio, e com gráficos, com provas, e que vocês podem estudar a Bíblia com isso e conferir com a Bíblia a ver se de facto as coisas são assim, para verem quem são o rei do norte e o rei do sul. Basicamente, o rei do norte veio a ser o Império Romano, e o reino do sul seria o que chamaríamos hoje em dia um califate. E esse reino do norte e reino do sul veio da divisão dos 4 generais da Grécia, em que os dois ficaram os mais importantes, o do norte e do sul, o do oeste e do ocidente, do oriente e do ocidente, diminuíram, mas ficou o norte e o sul. E por isso é importante entender isto, para sabermos quais são as nações que estão a falar. Entendemos assim uma perspectiva geral, uma boa perspectiva. Depois estudar com Apocalipse 13 e Apocalipse 17, então temos 2 guias de estudo muito detalhados acerca disso. Um é como você pode entender a Bíblia, o outro é o livro do Apocalipse revelado. Então estudem isso, estudem as versões bíblicas, verifiquem tudo da Bíblia, comparem o que a Bíblia diz com cuidadinho para ver se as coisas de facto são assim. Assim começam a entender um bocadinho melhor as coisas que aconteceram. Vêem então que houve o Império Romano, vão ver que o Império Romano teve uma ferida mortal pelos vândalos, os érulos e os ostrogodos, mas essa ferida mortal foi curada. Foi curada porque veio a ser restaurada
através de uma restauração imperial por Justiniano no ano 554. Isto é tudo histórico, vocês podem ver e estudar, e está bem descrito em fatos históricos, nestes 2 guias de estudo, que vocês podem estudar com a Bíblia, e também está bem descrito e bem dado assim num sumário muito simples de ler, neste gráfico dos reinos, das profecias dos reinos gentios. Esses reinos que afetaram Israel. E, como disse, podem ver isso no nosso site, na web. Então, essa restauração foi feita porque houve uma imagem do governo imperial romano. Ora, historicamente, podem ver qual foi essa imagem. Essa foi estabelecida como um poder, e teve um poder forte na cura dessa ferida mortal, e essa foi uma religião que atacou com grande força a Igreja de Deus. E esse poder veio a ser estabelecido com grande força por 1260 anos, a partir do ano 554 até o ano 1800 e cerca de 1800 e pouco, não me lembro agora exatamente a data. Mas isso veio a acontecer, e aconteceu isso cerca de 1814, se me lembro corretamente. Vê-se então os reinos de Justiniano, depois de Carlos Magno, de Otão o Grande, a dinastia de Habsburgo e Napoleão, até ele ter caído em 1814, que foi um período total, durante esse período da Idade Média, de 1260 anos, em que o Sacro Império Romano foi dissolvido depois, quando o Napoleão foi dissolvido, o governo dele. Assim, entendem melhor as Escrituras se tiverem esta perspectiva geral. Primeiro, entender o plano de Deus, o que é que ele tem. Segundo, entender quem são as nações israelitas, para entendermos quando a Bíblia fala de profecias de Israel, sabermos de quem está a falar. Porque senão as pessoas pensam que simplesmente está a falar dos judeus. Sim, os judeus são parte de Israel, mas não são Israel inteiro. É como dizer, as pessoas, digamos assim, das Minas Gerais são brasileiros, mas nem todos os brasileiros são das Minas Gerais, por exemplo. Por isso há mais pessoas que são brasileiros, mas que não são das Minas Gerais. É a mesma coisa que dizer, há mais israelitas que são israelitas, mas que não são judeus. Porque os israelitas são mais, digamos assim, mais estados, mais grupos de pessoas do que simplesmente os judeus. E por isso é entender bem quem são estas nações. Depois, também saber quais são as nações que afetaram Israel. Principalmente a besta que saiu do mar, que está em Apocalipse 13, versículo 1 a 10, que podem ler isso aqui nos nossos guias de estudo, comparando isso com a Bíblia, e ver quem é essa besta, que, de maneira geral, aponta para o Reino do Norte, que é o que veio a ser o grande Império Romano. Comparando isto com a história, porque é uma continuação da história que se vê, e estas ressurreições que virão são parte dessa história, vai ser parte desses grupos, que seria hoje em dia, digamos assim, uma restauração de digamos assim, um governo unido na Europa. Ditador. Não é democrático, ditador. Por isso tem que haver certas revoluções, certas, digamos assim, descontentamentos sociais que vão causar revoluções, e o resultado dessas revoluções vai ser uma ditadoria, um governo de ditadores, mas tem uma moeda central, tem um controle central já estabelecido debaixo da democracia, mas então esses ditadores tomam controle disso tudo. E vê-se então o poder disso tudo. Depois também é preciso entender quais são, ou qual foi a igreja que martirizou os cristãos durante esses 1260 anos. Porque isso vai ser repetido de novo no futuro por 3 anos e meio. E isso é outra besta.
a besta que saiu da terra, de Apocalipse 13, que é montada por uma mulher escarlata, como podem ler na Apocalipse 17. Por isso, queridos irmãos, o que vemos no livro do Apocalipse acerca dos 4 cavaleiros, no Apocalipse 6, versículo 1 a 7, vemos que há 4 cavaleiros que representam um cavalo branco, um cavalo negro, um cavalo esbranquiçado e cavalo vermelho, que representa, basicamente, profetas falsos, falsas religiões, guerra, fome, peste, tremores de terra, condições terríveis, e que vai conduzir, finalmente, a uma situação em que o poder da besta, a besta que saiu do mar, vai ser restabelecida de novo, que essa será, então, como se lê em outras profecias, o rei do norte. Então Israel vai ser posto cativo. Mas, uma vez mais, é importante entender quem é Israel, que não são só os judeus, são outras nações, incluindo, como eu expliquei, as nações de fala inglesa, tais como os Estados Unidos da América, Inglaterra e outros países de fala inglesa. Então, vai-se ver essa grande tribulação que vai afetar estas nações. Essa grande tribulação é o 5º selo da Apocalipse. Esse, então, é digamos assim, a ira de Satanás, a grande tribulação. E nesse período, muitos cristãos vão ser assassinados, como podem ler em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Muitos cristãos vão ser assassinados. Então vejam isso descrito em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24 descreve desse período, no versículo 21 a 22, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Haveria uma completa destruição do mundo. Seria, como as pessoas pensam, o fim do mundo. Mas não vai ser o fim do mundo por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. E não vai ser o fim do mundo porque Jesus Cristo vai reinar e vai governar por nós e vai fazer a batalha por nós. A batalha neste dia das trombetas. Como descrevemos há pouco. Vai haver dias terríveis, vai haver situações terríveis em que uma pessoa pode ver alguns destes acontecimentos, e eu dei um sermão, digamos assim, há cerca de quase um ano atrás, não bem um ano, um sermão que podem ver no nosso site de sermões, um sermão intitulado Profecias antes da vinda de Cristo. E descreve em grande detalhe algumas destas profecias. E por isso, queridos irmãos, algumas das coisas que vão acontecer. Vai haver uma grande tribulação e depois, ao fim dessa grande tribulação, vai haver então os sinais celestes. Queridos irmãos, a grande tribulação ainda não aconteceu, porque a grande tribulação acontece quando as nações israelitas vão ser, digamos assim, dispersas outra vez, vão ser escravas outra vez. Isto ainda não aconteceu. Porque se conhecemos bem quem são as nações israelitas, então vemos a que nações é que se refere e vemos que ainda não aconteceu. Ao fim dessa grande tribulação, vai haver então os sinais celestes. Esses sinais celestes ainda não aconteceram. Esses sinais celestes estão em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Se vocês olharem para Apocalipse, capítulo 6, veem no Apocalipse, capítulo 6, tem os primeiros selos descritos de que eu falei, e então no versículo 12, diz assim: e quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte,
deixa cair os seus figos verdes. Vai haver sinais celestes, milagrosos, enormes. Vai ser um milagre. Não vai ser simplesmente alguns meteoritas a cair. Vai ser sinais milagrosos. Isto vai ser o sinal a dizer que Deus vai começar a intervenir agora nas coisas do mundo. Como leem aí ao fim do versículo 16, diz assim, que é o dia da ira do Cordeiro. Isto é o dia da ira de Deus. É quando Deus vai intervenir no mundo e vai trazer paz mundial ao mundo, mas vai começar a intervenção dele. E no versículo 17 diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles. Isto é, do Deus Pai e de Jesus Cristo. E quem é que pode suster-se? É a ira de Deus, a ira do Cordeiro. E então, nesse momento, daí adiante, Deus vai intervenir na situação mundial. Mas antes dele intervenir, lê-se no capítulo 7, que Deus vai proteger os seus serventes. Vai proteger aqueles que, durante o período da grande tribulação, estiveram ou chegaram a certo arrependimento. Vai protegê-los. Porquê? Porque não vai castigar essas pessoas. No castigo dele, vai castigar os ímpios, mas não vai castigar os justos. E por isso ele vai proteger essas pessoas e vai pôr um certo selo. E então descreve aí no capítulo 7, que vai ser 144 mil pessoas dos israelitas e uma grande multidão das pessoas de outras nações. Esses são os que saíram da grande tribulação, como vem no Apocalipse 7, versículo 14. Esses são os que vêm da grande tribulação. Saíram da grande tribulação e se arrependeram durante esse período. E por isso são pessoas que vêm a conhecer a verdade. Não estamos a falar aqui da Igreja de Deus, que foi protegida muito antes do início da grande tribulação. Não estou a falar de um arrebatamento para o céu secreto, não. Estou a falar de uma proteção. Isso podem ler no Apocalipse 12, quando Satanás é atirado para a terra e depois persegue a Igreja. Parte da Igreja é protegida e outra parte fica e tem que ir através da grande tribulação. Essa é a parte da Igreja que é protegida na área para o deserto, não é para o céu, para o deserto. Essa parte da Igreja é protegida. Isso será antes da grande tribulação. Mas aqui, no Apocalipse 7, estamos a falar depois da grande tribulação, quando as pessoas que viveram durante a grande tribulação e se arrependeram, essas pessoas então vão receber proteção quando Deus vai implementar a sua ira sobre a terra. A ira de Deus vai ser implementada através de 7 trombetas e por isso vê-se aqui no capítulo 8 as várias trombetas de Deus, que é a implementação dessa ira de Deus. E a última trombeta, então, é descrita, por exemplo, no capítulo 9, versículo 13, que diz assim, o sexto anjo, isso é a sexta trombeta, então vê-se aqui um bocado mais adiante, que vai ver a sétima trombeta, que é no capítulo 11, versículo 15, que diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de Nosso Senhor, isto é do Pai, é o reino do Pai, o reino de Deus e do seu Cristo e de Jesus Cristo. Por isso o reino do mundo, os reinos do mundo, as nações do mundo agora tornam a ser as nações do reino de Deus e vão ser governadas pelo reino de Deus e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos, para sempre, eternamente. Isso vai ser o governo mundial que vai existir na Terra daí para sempre. Você vai ter uma possibilidade de reinar com Cristo se você for uma das virgens. Das virgens. E se é uma das virgens, quer dizer que você não se deve meter nos assuntos deste mundo. Porque é como, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que é fiel a uma certa nação, não vai ser fiel a outra nação.
Uma pessoa que é fiel a uma nação é fiel a essa nação, não é fiel a outras. Nós temos que ser fiéis à nação de Deus, ao reino de Deus. E por isso não nos podemos meter nas situações e nas lutas, nas guerrinhas e nas coisas deste mundo. Queridos irmãos, precisamos de ver a grande gravura. Precisamos de ter em perspectiva a grande gravura. A grande gravura, primeiro, é o plano de Deus. Ele tem o seu grande plano, que é descrito para nós através dos dias santos dele. Precisamos de entender quais são os dias santos. Entendemos melhor quando praticamos. Se não os praticamos, não vamos entender o plano de salvação de Deus. Simples como isso. Pratica e entendes. Não praticas, não entendes. É simples. Se vocês querem obedecer a Deus, então têm que seguir os mandamentos dele. Seguir os mandamentos dele quer dizer que vão ter que praticar, obedecer ao sábado, isto é, observar o sábado semanal, isto é, de sexta-feira à noite, sexta-feira ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol, isto é, o sábado de Deus, que é o sábado, não é o domingo, é o sábado. E também observar os sábados anuais, que são os dias santos de Deus, que são descritos em Levíticos 23, por exemplo, nessa secção, são todos descritos muito claramente. Isso é parte da grande gravura, a primeira parte. A segunda parte é entender quem é Israel. Porque quando entendemos quem é Israel, então começamos a ver a profecia debaixo, digamos assim, da perspectiva correta. Começamos a ver este jogo de xadrez da maneira correta. E sabendo também quais são as nações que afetaram Israel no passado. Começamos a entender quais são as nações que vão afetar no futuro. Enquadramos isto dentro da caixa correta, da perspectiva correta. Porque as coisas são em dualidade. E o que aconteceu é o que vai acontecer. Aprendemos da história o futuro. E depois, o outro quarto ponto final é entender qual foi a igreja que perseguiu os cristãos durante, digamos assim, a Idade Média, em que muitos cristãos foram perseguidos, foram assassinados, foram mortos, porque observaram o sábado em vez de observarem o domingo. Porque, ao fim de contas, isso é a marca da besta. A marca da besta tem sido em existência. Sim, há certas pessoas que dizem, mas hoje em dia o domingo já é observado por muitas pessoas, por isso não é a marca da besta. É a marca da besta, porque vai ser forçada de novo. E se uma pessoa quiser observar o sábado, não vai poder observar o sábado, porque não vai poder comprar ou fazer coisas quando observam o sábado. Vai ser muito difícil para as pessoas nesse período, nessa altura. Já hoje em dia é difícil para os cristãos quando observem o sábado. Muitos cristãos têm dificuldades em arranjar empregos quando observam o sábado. O sábado é o sinal de Deus. O domingo é o sinal, digamos assim, a marca Satanás da besta. Queridos irmãos, precisamos ter esta perspectiva grande. Primeiro, do plano de salvação de Deus, que é através dos sábados anuais. Segundo, quem é o Israel. Terceiro, quem são as nações gentias que afetaram Israel no passado, para sabermos e entendermos melhor a profecia do futuro. E em quarto, quem foi a grande igreja que causou tanto sofrimento aos cristãos por 1260 anos, durante o período da Idade Média. Entendendo isto, então temos uma perspectiva mais ou menos do que se vê acontecer no futuro. Temos uma visão, digamos assim, da estação. Não temos os detalhes todos. Temos muitos detalhes, sim, mas não temos todos. Há certas coisas, às vezes, não entendemos. Mas conforme as coisas acontecem, esse cenário torna-se mais claro. A profecia está aí, queridos irmãos, para uma razão. Para as pessoas se arrependerem. É um aviso para as pessoas se arrependerem. Se as pessoas se arrependerem, então serão abençoadas e haverá
uma grande bênção. Quando isto tudo acontecer, vai haver um período de grande alegria. Um período de grande alegria. E como em Romanos capítulo 8, é descrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vejam comigo, se faz favor, versículo 19. Romanos 8, versículo 19 a 23. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isto é, toda a humanidade, até os animais, mas toda a humanidade aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isto é, quando formos ressuscitados como filhos e filhas de Deus para reinar com Cristo durante o milénio. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Esta corrupção que existe no mundo vai ser redimida, vai ser posta de fora, e este mundo vai ser feito um paraíso na terra, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para a liberdade da glória, do poder que os filhos de Deus vão estabelecer na terra. Os filhos de Deus vão trazer à terra esta liberdade. O reino de Deus vai ser o governo que nós vamos lutar debaixo de Cristo. Cristo vai lutar por nós. Nós vamos atrás dele, simplesmente a estabelecer a paz, a guiar as pessoas na maneira de como viverem. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Queridos irmãos, os povos, as pessoas estão descontentes. Vê-se nas demonstrações que existem hoje em dia à volta do mundo. As pessoas estão descontentes, mas não sabem qual é a verdadeira solução. A única solução que vai resolver os problemas deste mundo é a vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na terra, a governar as nações na terra. E então, e não somente ela, mas também nós, não somente o povo, as pessoas, a humanidade, mas nós, que somos as primícias do Espírito, que somos os primeiros que recebemos o Espírito Santo de Deus. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, de sermos verdadeiramente filhos, de nascermos de novo, como seres espirituais, como filhos e filhas de Deus. Isto é, a redenção do nosso corpo. Queridos irmãos, peço que Deus vos ajude a entender e que orem com fervor e entendendo o significado. Orem com fervor que o reino de Deus venha para a terra para trazer paz a este mundo, à sua nação, a todos os nossos países.